e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do programa da Stack. E no programa de hoje nós continuaremos falando curiosidades sobre personagens famosos a fim de fornecer a vocês uma bagagem cultural legal e um repertório para que vocês possam criar seus próprios personagens. Então nós já demos a vocês várias aulas de técnicas diversas para a criação de personagem, como Painting Light, Stop Motion, ilustração, pintura digital, pixel art, entre outras. Então agora nós vamos fornecer repertório e logo mais a gente começa algumas aulas de desenho também. Inclusive, os inscritos pediram para fazer algumas aulas de criação de sprites laterais de personagens, sprites de lado. A gente vai fazer isso também e essa semana a gente começa nosso curso sobre Unreal Engine 4. Então fiquem ligados que vai ter tudo isso pela frente. Nós teremos uma ou duas aulas ainda mais de criação de personagens, de curiosidades. Depois teremos mais umas duas sobre curiosidades e significados das marcas famosas que vocês tanto pediram. E aí a gente segue com outros temas aqui do programa da Stack, como por exemplo inteligência artificial. Então é isso aí, vamos começar o programa de hoje. Falando sobre mascotes e personagens, não podemos ignorar os animes e mangás, muito popular aqui no ocidente, embora a origem seja oriental, e a gente percebe algumas características bem interessantes. Primeiramente, quanto ao traçado, os olhos e cabelos dos animes e mangás são bem diferentes e mais expressivos. Então, os olhos eles são maiores e eles geram a expressão da face do personagem, bem como os cabelos para diferenciar bem as personalidades de um personagem e outro. Diferentemente da maioria dos cartoons que são episódicos, ou seja, você consegue assistir os episódios numa ordem aleatória sem perder muito, grande parte dos mangás são sequenciais, ou seja, são novels, são histórias que têm uma continuidade, exploram algumas coisas até inusitadas e temas fortes para a criança, como por exemplo morte, reflexão sobre o sentido da vida. Então os animes ele tem essa carga emocional maior e também uma carga reflexiva que consegue transmitir inclusive para as crianças umas reflexões sobre temas complexos para o universo delas. É lógico que o público-alvo de animes e mangás não são só as crianças. Inclusive, se a gente vê hoje, a maioria dos filmes de animações nem tem como foco o público infantil, embora sejam animações e filmes. E os que têm apresentam uma complexidade tão grande que agrada ainda mais os adultos que as próprias crianças, que é o caso, por exemplo, de Divertidamente, que estava em cartaz recentemente no cinema. Sensacional, genial, a produção é muito boa, explora totalmente a psique humana, toda a parte do inconsciente. Então é uma aula de psicologia aquele filme que os adultos se identificarão demais. Bem como O Pequeno Príncipe, que também está em cartaz no cinema. Esse ainda está, Divertidamente já saiu, que conta por um outro lado, assim, uma continuidade da história do Saint-Exupéry. E fala então, ele apresenta para as crianças que não conhecem a história do Pequeno Príncipe esse universo, e para os adultos que já conhecem, eles apresentam temas a mais. Então tá aí a dica, quem quiser ver O Pequeno Príncipe, é uma animação brilhante que vale a pena ser conferida, bem como Divertidamente, quando for lançado em Blu-ray e DVD ou no Netflix, né? O estilo de arte oriental atingiu o mundo todo, inclusive o Brasil, onde anualmente a gente encontra diversos festivais de cultura oriental, de animes e mangás, e principalmente aqui a cultura cosplay, que são as pessoas que se vestem como os personagens. Inclusive nós já entrevistamos aqui importantes cosplayers aqui no canal da Stack, no evento The Big Fest. Então confira o vídeo aqui na descrição se você ainda não assistiu essa nossa cobertura do evento.
Muitos personagens foram criados e apareceram primeiramente em tiras. E essas tiras, na realidade, ela era uma crítica social e política. Porém, você olhando uma tira, um HQ, parece que é uma coisa infantil, mas não. Ela tem uma grande carga crítica, como por exemplo as tiras do Snoopy, do cartunista americano Charles Schulz. Snoopy teve sua primeira tira, sua primeira aparição no dia 2 de outubro de 1950. Então a gente vê quanto tempo que esse grande marco cultural está aqui entre nós, nos inspirando e influenciando. Bem como Mafalda, de Joaquim Salvador Salgado, o Quino, cartunista argentino que fez a primeira publicação da personagem em 64, também com todo aquele humor descontraído e abarrotado de uma crítica social e política. Calvin Haroldo, do norte-americano Bill Watterson, de 1985. O curioso é que o nome do Calvin é uma homenagem a João Calvino, que foi o fundador do calvinismo, aquela religião que a gente estudava lá na escola. E embora você conheça a tira como Calvin Haroldo, o nome original daquele tigre é Hobbes, em homenagem a Thomas Hobbes, matemático, teórico político e filósofo inglês, que ficou muito conhecido pela sua obra Leviatã, que é uma análise do poder do Estado. Então olha quanta cultura a gente tem nessas tiras. E não podemos esquecer da grande e importante sitcom americana, criada por Matt Groening no dia 17 de dezembro de 1989, Os Simpsons. Diversas figuras ilustres foram satirizadas nessa animação, nessa sitcom norte-americana, recheada de críticas ao contexto social e político, principalmente dos Estados Unidos. A técnica de animação e desenho dos Simpsons ficou tão reconhecida que serviu para projetos futuros do Matt, como Futurama. E aí tem aqueles que falam: não, eu não gosto dos Simpsons, não, é mó ruim, eles vieram aqui ao Brasil e debocharam e satirizaram. E aí eu te pergunto, quem é que os Simpsons ainda não debochou e satirizou? Para começar, eles fazem críticas sociais da própria cultura norte-americana. Então, é o estilo do desenho, não adianta ficar de mimimi nessa sociedade onde hoje qualquer coisa ofende, onde tudo é ofensivo e todo mundo é cheio de não me toque. Aceita. O personagem Zé Carioca foi criado pelos estúdios Disney em 1941 em uma viagem de Walt Disney e sua equipe aqui pelo Brasil. Ele apareceu no grande clássico Saludo Amigos, também de 1941. E nada mais foi do que uma estratégia da boa vizinhança com os países da América do Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma forma de aproximar os Estados Unidos com o Brasil para ter o nosso apoio na guerra. Então pareceu deixar o país norte-americano mais carismático aos olhos aqui dos latino-americanos. Em 1944, Zé Carioca estreou outro grande clássico, Você Já Foi à Bahia, que todo mundo conhece pelo excelente desenho e trilha sonora. Vale muito conferir. Ah, Bahia! Como eu me lembro da Bahia! Que saudades daquela música! A nossa música! A música da Bahia! Bahia que não me sai do pensamento, ai ai. Os meninos, ai ai, como é que vai chorar? Os olhos de ai ai, os olhos de ai ai, os olhos de ai ai, como é que vai penar? No campo das ilustrações, tiras e charges, o Brasil também tem sua bagagem, não só pelos estúdios Maurício de Souza com a Turma da Mônica, mas também por Laerte e Glauco, que sempre desempenharam um papel muito importante para nossa cultura e para essa grande arte que é o cartoon, as tiras e as charges críticas políticas e sociais. Itália, Estados Unidos e Espanha são alguns dos exemplos da onde a cultura da Turma da Mônica ela invadiu, então a gente consegue encontrar lá as revistinhas em outras línguas, como eu já mostrei aqui no canal em unboxing dos gibis americanos e espanhóis da Turma da Mônica, que eu vou deixar o link para o vídeo aqui na descrição. Ela também teve os episódios transmitidos na Rede Globo, no Cartoon Network, além de estrear no cinema, então tá a importância dessa grande animação nacional. Podemos citar também o brasileiro Fábio Yabu,
responsável pelos Combo Rangers, uma grande paródia dos Power Rangers, que eu curtia muitas revistinhas quando eu era pequeno, e hoje ele é responsável também por um grande fenômeno que atinge as crianças, público feminino, que é a Princesinhas do Mar, que hoje já tem gibis, desenhos, bonecos, brinquedos, entre outras coisas. Carlos Saldanha é um diretor, produtor, animador e dublador brasileiro que a gente conhece muito por obras como A Era do Gelo. Durante a Era do Gelo e Robôs, ele foi co-diretor, porém na Era do Gelo 2 e 3 ele já assume definitivamente a direção. Além de outros trabalhos e projetos famosos que ele assumiu, e recentemente, mais ou menos, reconhecido o Rio e Rio 2, as grandes animações dos estúdios da Blue Sky com foco aqui no Brasil. Brasil que ultimamente entrou em foco, principalmente por causa da Copa de 2014, estreando como cenário de Velozes e Furiosos 5, do filme do Hulk, a animação Brasil Animado, o próprio filme Rio, entre outros. Então tivemos aqui uma onda onde o Brasil ele marcou cenário de filmes e videogames. Não que isso já não acontecia antigamente, mas por um período concentrado isso ficou bem forte e ficou bem focado. Quando você cria um personagem, você pode ter diversas categorias, como por exemplo humanos, fantasmas, monstros, robôs, animais, objetos, alienígenas, entre outras categorias. Eu vou deixar aqui para vocês verem alguns personagens clássicos que marcaram época, trazendo um pouco dessa nostalgia, então com certeza você vai lembrar deles. Isso mostra a força de lembrança que o mascote, um personagem, tem. Provavelmente você, depende da sua idade, você conhece a maioria desses personagens. Se você for criança, também nada impede que você já tenha visto. Muitos deles até hoje fazem sucesso. Alguns personagens são inspirados em pessoas reais, ou pessoas reais viram personagens nos desenhos, como os Simpsons e aqui no Brasil o Maurício de Souza, que já transformou o Ronaldinho Gaúcho, o Pelé, o Michael Jackson, entre diversas outras personalidades em personagens da Turma da Mônica. Além das paródias que a Mônica faz com filmes e séries de sucessos e obras de arte muito conhecidas. Pensando na inclusão, o estúdio Maurício de Souza também desenvolveu os primeiros personagens orientais e personagens que apresentavam alguma deficiência física. Mônica, Marina e Magali, por exemplo, foram inspiradas nas próprias filhas do Maurício de Souza. Isso mostra então como às vezes o próprio mundo real, ou seja, sempre o mundo real, ele é uma inspiração para o universo da fantasia. Ou eles são inspirados em personagens, pessoas da vida real, ou inclusive em lembranças, como é o caso do Chico Bento, que é uma lembrança do Maurício de Souza na época que ele passava na casa da sua avó no interior. Seria o Chico Bento, o próprio Maurício de Souza, pequenininho lá na casa da avó. Games, filmes, apresentação de marcas, séries, tiras, entre muitas outras mídias e peças são exemplos do uso desses mascotes e personagens. Temos também os personagens caracterizados por pessoas que marcaram época, como por exemplo o Paul Zalum, responsável pelo Bigman, sem esquecer dos seus famosos coadjuvantes, né, as ajudantes, né, que trocavam nas temporadas, e o grande rato Lester. E temos outros exemplos como Marcelo Taz, que fez o professor Tiburcio do Rá-Tim-Bum, o Telekid do Castelo Rá-Tim-Bum, todos os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum. Então às vezes a própria composição do ser humano na série e no filme gera um personagem interessante. Temos aqueles atores que marcaram muito o personagem, como o caso do Chaves, Wagner Moura, que ficou estereotipado por um tempo pelo Capitão Nascimento, e agora o jogo virou porque ele interpreta um traficante na série Narco, nova, que está estreando no Netflix. Temos o Hugh Laurie, que interpreta o Dr. House, ele ficou bem conhecido por esse estereótipo, embora ele tenha aparecido até no Pequeno Stuart Little. E aqueles multifacetados como o Johnny Depp, que interpretou uma diversidade de personagens diferentes e malucos, né? Embora muda a face e tal, mas o jeitinho lá, a interpretação, até que geralmente é meio a mesma, né? E aí os personagens conseguem passar por um fenômeno transmediático, que é o transporte da identidade por múltiplas plataformas e mídias. Termo esse que ganhou mais força e fama em 1999 com a origem do filme Matrix, inspirado nos pensamentos do filósofo Baudrillard e no mito da caverna. Por exemplo, de transmídia, ou seja, percorre a mídia, você tem um livro que vira filme, no caso Harry Potter, então é num livro, virou filme, o filme virou jogo, o jogo virou boneco, o boneco virou Lego, então você tem todo esse fenômeno transmediático. Pokémon também, que começou no videogame, virou desenho animado, virou longa-metragem no cinema, virou trem, virou avião, virou comida, virou tudo. E aí com o tempo temos as adaptações, ou seja, as séries clássicas que foram adaptadas para o cinema. Temos os casos bem positivos, como as aventuras de Tintin, que foi muito bem adaptado na produção do Steven Spielberg.
E temos aqueles exemplos que a gente está tentando esquecer até hoje, como Dragon Ball Evolution, o filme do Mario, enfim, deixa pra lá. As adaptações de HQ também, como por exemplo as do Frank Miller, 300, Spirit, que ficam muito boas no cinema, fizeram produções muito bem feitas e cuidadas. Tudo isso acaba sendo uma estratégia de marketing para reciclar o personagem e elevar o ciclo de vida do produto em questão, que é a própria marca lá do personagem e todo o universo dele. Mais uma vez, os estúdios Maurício de Souza entram nessa adaptação, criando em 2008 a linha Turma da Mônica Jovem, já no estilo mangá, porque ele percebeu que o público que estava acompanhando a Turma da Mônica desde pequeno cresceu. Então é como uma SEGA com Sonic Boom, em que todo mundo critica, mas como eu já falei num dos vídeos antigos, Sonic Boom foi uma sacada no estilo de reapresentar o universo do Sonic para as crianças. Então Maurício de Souza está fazendo o oposto. Ele está fazendo com que as pessoas que cresceram com a Turma da Mônica sintam-se ainda nessa projeção. É como quando você assiste o Toy Story 1 e tem 10 anos, que foi meu caso, e aí você vê no Toy Story 3 o Andy indo para a faculdade na mesma época que você está indo. Então segue o seu estilo de vida, segue a sua linha, né? O que nunca vai acontecer com Pokémon, porque o Ash sempre tem 10 anos de idade, né? E aí cai na fórmula da indústria cultural, se um formato dá certo, uma fórmula, todo mundo vai copiar e repetir, como por exemplo a própria Luluzinha cresceu e tem a Turma da Luluzinha Jovem. Mais um mangá brasileiro onde o Bolinha emagreceu, então é a Bolinha. Muito interessante quando a gente fala de personagem é analisar do crossover. Crossovers são séries que possuem roteiros em que em algum momento se cruzam e você acaba vendo duas histórias se encontrando em um ponto comum. Como por exemplo Flash e Arrow, onde a gente vai ver o primeiro crossover entre a Globo e o SBT. Isso acontece no Japão, por exemplo, com Tsubasa Reservoir Chronicles e Holic, que são duas séries que possuem suas histórias, inclusive Tsubasa, não o do Capitão Tsubasa lá dos Super Campeões, mas esse Tsubasa, em que o estúdio Clamp aproveita todos os personagens de seu universo, usando por exemplo a Sakura e o Shaoran para interpretar esses novos personagens. A identidade visual é a mesma, mas eles têm o mesmo nome, porém muda o personagem. E quem não se lembra do Timmy Turner, dos Padrinhos Mágicos encontrando o Jimmy Neutron, as Tartarugas Ninja encontrando os Power Rangers, Family Guy encontrando os Simpsons, entre outros cosplays muito bons, entre outros crossovers muito bons que já entre outros crossovers muito bons que já ocorreram por aí. Algumas séries passam por adaptações e mudanças, chegando a mudar até mesmo a produção, como aconteceu com Doug Funny, clássico da TV Cultura que tem duas versões. A de 1991, exibida na Nickelodeon, que era aquela que você via na TV Cultura, feita pela Jumbo Produções. A Jumbo Pictures, né? E a de 96, feita pelos estúdios Disney. Você pode notar algumas diferenças de estética do personagem, tempo, idade entre as duas versões. E Doug Funny foi inspirado em um livro que nunca foi publicado, Doug Got a New Pair of Shoes, do artista e criador da série Jim Jenkins, mesmo criador do Pinky Dinkin' Doo, e do escritor John Arrow. Em adaptações também temos os clássicos literários, como A Volta ao Mundo em 80 Dias, O Iluminado, Viagem ao Centro da Terra, que viram longa-metragem de cinema. E aqueles casos onde as histórias infantis hoje elas são propagadas, porém com uma alteração dos contos originais. Muitas histórias que a gente conhece hoje como infantil, Pequena Sereia, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, na realidade eram contos bem macabros. Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Grimm, entre todas as outras. Um dia a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, falando a origem dos contos de fadas, se vocês estiverem preparados para ter infância destruída. Assim como essa cena foi quase destruída por essa moto maldita que está passando aqui na rua, mas fazer o que, né? É a vida, a cidade urbana. Se bem que não tem cidade que não é urbana, mas beleza. Não, até tem, enfim, urbanismo, né? E alguns mascotes são tão importantes que possuem os próprios parques de diversão, né? Como o Parque da Mônica, o Walt Disney, e algumas pessoas também, como a Xuxa, né? O Parque da Xuxa, Beto Carreiro, né? Enfim, a fama do mascote ela passa além das mídias e vai para o estado físico, onde você tem uma interatividade. Então é isso, turma, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, gostado, se divertido, aprendido, aproveitado. Ficamos por aqui, não esqueçam que nós começaremos essa semana a nossa série de Unreal Engine. Qualquer sugestão, crítica, dúvida, opinião, deixem aqui nos comentários que responderemos todos. Como sempre, obrigado por tudo e até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais.
Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.